publicamos mais cedo aqui em Um Antagonista uma lista de todos os parlamentares que já assinaram a PEC, né, da deputada Erika Hilton. Está aí a lista. Deixa eu só acompanhar aqui. Você vê que tem uma adesão em peso do PSOL, obviamente, né? Nesse momento são aproximadamente 140 parlamentares que já endossaram esse documento. E aí você tem basicamente assim, nesse momento só quem assinou foram os deputados do PSOL, Rede, PT, PCdoB, PDT, PSB, ou seja, basicamente a esquerda. E ali, dos partidos de centro, temos aqui poucas assinaturas. Matheus, coloca no finalzinho, por gentileza. Deputados de centro que assinaram essa PEC. Elcione Barbalho, aí tem o Célio Studat, Rafael Brito, delegada Catarina, do PSD, Domingos Neto, do PSD, Laura Carneiro, do PSD. Pode descer um pouco mais, Matheus. Tem mais gente aí. União Brasil, que faz parte do governo Lula. Pedro Lucas Fernandes, Saulo Viana, Iandra Moura, Max Beltrão, do PP, Thiago de Joaldo, do PP, Republicanos apenas 2, e o PL apenas o Fernando Rodolfo, que assinou essa PEC. Traz para cá, Matheus, porque é um texto polêmico e que nem o Ministério do Trabalho chegou a discutir o assunto. Vamos falar sobre isso com mais calma mais para frente. Mas nesse momento eu quero ouvir, nós já estamos em linha com a advogada trabalhista Cláudia Abdu Securato, para a gente falar um pouco sobre essa PEC, né, o que muda, né, caso ela venha a ser aprovada. Doutora Cláudia, te agradeço muito pela atenção, seja muito bem-vinda ao Mídia em Brasília. Olá, Wilson. Olá, ouvintes do Antagonista, pessoal, telespectadores. A PEC, proposta pela Angela Hilton, ganhou a internet, né? Então, com isso, ela ganha uma força. E ela propõe a redução da jornada 6x1 e também a redução da jornada semanal de 44 horas diárias para 36 horas diárias. Importante dizer que sem qualquer tipo de redução do salário dos empregados. Parece que ela quer passar por cima de algumas convenções, inclusive que já foram determinadas em CLT, né, naquela reforma trabalhista durante o governo Temer. Me parece que a PEC tenta engessar essas relações de trabalho. A senhora também acredita que isso pode, de fato, acontecer se essa PEC for aprovada? Se a PEC for aprovada, ela traz inúmeras implicações. A primeira implicação são principalmente para as empresas que trabalham numa jornada, numa escala de 7 dias por semana, que usam essa jornada 6 por exemplo, em hospitais, em comércio, no varejo em geral, em várias indústrias. E, no fim das contas, a gente pensa, né, o que a Erika propõe é que uma vida fora do trabalho, né, um movimento vida fora do trabalho. Mas quem vai sofrer, no fim das contas, vai ser o trabalhador e vai ser o consumidor, porque as empresas vão ter que repassar esse custo adicional para alguém. Não tem muito como fugir disso, né? Porque elas vão ter que contratar mais empregados e fazer novas escalas de trabalho. Um detalhe nessa discussão, eu já escutei vários argumentos da esquerda dizendo o seguinte: não, mas o trabalhador, você vai reduzir a jornada de trabalho, há a possibilidade de que esse trabalhador, ele de fato, ele produza mais. Por um lado, isso até que faz algum sentido, só que tem uma questão que a gente também não observa. Comércio e serviços, né? Você não pode universalizar a relação de trabalho como se fosse uma atividade central. Uma questão é uma questão de escritório. Outra questão, por exemplo, é o camarada que está lá no atendimento ao público. E aí? Como é que a senhora enxerga essa argumentação da esquerda de que, de fato, você reduzindo a jornada de trabalho, você pode, de fato, ter esse funcionário com uma capacidade de ele entregar mais naquele curto período em que ele estiver trabalhando? Esse é um argumento que eles usam quando eles trazem exemplos internacionais para o Brasil. Então, o caso do Reino Unido, o caso dos países escandinavos, que estão adotando a jornada de 4 dias do trabalho, focando em aumento de produtividade. Mas isso também é uma questão de educação, né? Será que os nossos trabalhadores estão preparados para produzir mais? Quem vai fiscalizar se teve essa produção a mais nesses 4 dias da semana? E também, claro que não se aplica para todas as atividades. Um garçom de restaurante, por exemplo, que abre os 7 dias da semana, como que você vai aumentar a produtividade? Não faz sentido esse argumento da produtividade em várias atividades, como você mesmo falou.